saudar a todos que nos assistem nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio para a Igreja Presbiteriana de Batovi estar colocando nas mídias sociais seu culto de celebração ao nome do Senhor. E eu quero convidar todos que participam conosco nessa noite para lerem o texto da Palavra de Deus que está no Salmo 145, Salmo 145, que fala da bondade, da grandeza e da providência de Deus. É um louvor, é um salmo de Davi. Nós leremos os versículos de 1 a 4. Salmo 145, de 1 a 4. A palavra do nosso Deus nos diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Então estamos nessa noite exatamente para celebrar o nome do Senhor, exaltar tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias, com o seu cuidado, com a sua bondade, com a sua providência. E nós recebemos a palavra do Senhor de uma geração que transmitiu o Evangelho para nós, e agora é nosso dever também anunciar os poderosos feitos do Senhor, feitos de salvação, feitos baseados na sua graça, na sua misericórdia. Então eu gostaria de convidar você que nos assiste para, no seu lar, abaixar a sua cabeça. Nós estaremos orando e agradecendo ao Senhor pela oportunidade de mais um dia na sua presença, de mais um domingo abençoado, onde o Senhor cuidou de nós e das nossas famílias. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, digno de todo louvor, de toda adoração. Nós celebramos o teu santo nome, porque tu és digno, Pai, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Nós rogamos que o Senhor continue cuidando de nós, das nossas famílias, continue preservando, Pai, a nossa igreja e as suas famílias. Nós te agradecemos, Pai, porque temos visto a tua providência, a tua bondade, a tua graça sendo derramado sobre as nossas famílias. Pai, nós pedimos também que o Senhor receba nessa noite o nosso culto de celebração ao teu nome, e que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor também venha continuar fazendo uma obra maravilhosa nas nossas vidas, de preservação, de cuidado para conosco. Pai, cuida também daquelas famílias que já foram atingidas pelo Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia, conforte seus corações, renove suas forças e abençoe sua fé, para que eles estejam sempre confiando no Senhor. Cuida, Pai, de nós também nessa noite. Abençoa também o reverendo Silas, que será o nosso pregador dessa noite. Que o Senhor possa falar por meio do teu filho, do teu servo, e que ele seja ricamente abençoado, juntamente com a sua família e com os seus queridos. Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, é a oração que nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então, nessa noite nós teremos o privilégio de ter a participação do reverendo Silas Cherny, foi nosso pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Batovi durante muitos anos, e nós teremos o privilégio então de ouvir ele trazer a mensagem logo após o momento do louvor. Então, que Deus possa abençoar a vida do reverendo Silas e o Espírito Santo venha falar aos nossos corações por meio da mensagem que ele irá trazer nessa noite.
Graça e paz, irmãos. É uma satisfação poder estar com vocês, ainda que longe fisicamente, mas nós estamos perto, porque a nossa fé nos une na pessoa do Senhor Jesus. E não só nos une aqui no povo de Batuvi, mas a nossa fé nos une em todo o mundo. A igreja do Senhor Jesus está dispersa por todo o mundo, por isso ela é universal. Eu gostaria de, nessa introdução da mensagem, fazer a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 12, os 3 primeiros versículos, que assim João registra. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas eu gostaria ainda de fazer a leitura em Mateus capítulo 21, onde o evangelista registra o fato de que Jesus, depois de efetuar algumas curas, ele se retira para Betânia, exatamente para a casa de Marta, Maria e Lázaro. E o versículo é curtinho, diz o seguinte: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Uma das necessidades básicas do ser humano, meus queridos irmãos e irmãs, é a segurança. Todos nós temos necessidades básicas variadas, e uma delas é a segurança. Nós queremos nos sentir seguros. Mas como é que nós podemos nos sentir seguros? Pelo menos 3 formas que eu quero mencionar. Primeiramente, sendo protegidos num esconderijo. Por exemplo, lá no Salmo 91, versículos 1 e 2, diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É uma forma de se sentir seguro, dentro de um esconderijo. Uma segunda forma é um refúgio, quando você está sendo perseguido e você se refugia em algum lugar. Mas há uma terceiro lugar de se esconder, ou de ser guardado, que é o aprisco, que é um outro exemplo bíblico. As ovelhas, elas são guardadas num aprisco, onde estão seguras. Mas uma segunda forma da gente se sentir seguro é sendo protegido por uma força externa. Quando temos alguém ou pessoas que estão a nos proteger, a nos guardar, a dar-nos essa segurança. É o exemplo do policiamento, de seguranças que nós podemos ter, dos guardas, ou então, pensando em casa, do pai e a mãe, que são que protegem os seus filhos. Então, uma força externa a nós mesmos. Mas há uma terceira forma ainda de a gente se sentir seguro, é por preparação pessoal. Quando nós estamos de tal maneira preparados que nós nos sentimos seguros, porque nós sabemos agir e reagir de maneira correta no momento certo. E assim podemos ser então os peritos desta vivência, porque nós sabemos como viver. Podemos sentir-nos seguros quando nós usamos os instrumentos protetivos. A Bíblia fala da armadura de Deus. Então, o crente deve estar sempre então preparado com a armadura de Deus, conforme Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante.
Hoje em dia, nós estamos aí com um problema de segurança. Nós vivemos uma situação de insegurança diante desta pandemia atual que estamos vendo aí. Quais seriam as formas? Quais são as formas então que têm sido usadas para controlar e para dar-nos um mínimo de segurança? Uma das formas é a reclusão, é o isolamento, é o tal fique em casa. Mas há uma outra forma que é a forma do atendimento às orientações daqueles que estão com responsabilidade de cuidar da segurança do povo, do bem-estar, da saúde do povo. Então, e devemos então estar atentos às orientações daqueles que estão a serviço da saúde. E também medidas de proteção. É quando nós tomamos as devidas medidas, como por exemplo o distanciamento, a higienização, as máscaras, as roupas especiais, as luvas, e quanto mais necessidade nós temos de estar em contato com as pessoas, como é o caso de médicos, enfermeiros e pessoas que fazem um serviço essencial, mais ainda que deve se proteger por esses instrumentos. No contexto da fé, meus irmãos e irmãs, nós temos fenômenos semelhantes, parecidos, quanto a essa segurança. E a minha proposta para a mensagem de hoje, para a nossa reflexão, é a questão da fé num Deus que protege. E a fé num Deus que é projetor, protetor e projetor, ou propulsor. Eu gostaria então de conversar com você para que você reflita em que tipo de fé que você está vivendo. É aquela de um Deus que está nos protegendo sempre, buscando e querendo ser protegido? Ou é a fé num Deus projetor, num Deus que nos impulsiona, nos dá segurança, mas ele nos impulsiona e nos empurra, não para um esconderijo, mas para uma vida de atividade? A minha proposta, portanto, é do seguinte tema: do Deus da proteção ao Deus da projeção. E eu quero convidar você a refletir sobre que tipo de fé você e a sua família têm vivido. Você tem vivido uma fé que busca um Deus que prometeu e deve, portanto, ser seu protetor? É o tal do tomar posse da bênção porque ele prometeu, determina-se certas coisas porque ele prometeu. Um Deus que deve cuidar, que deve proteger-nos. Ou você tem uma fé um pouco superior, em que você busca um Deus soberano, um Deus sabedor de tudo, um Deus confiável, que nos ama e nos vocaciona para o serviço do seu reino. Um Deus que nos projeta para a sociedade. E eu quero convidar você também a crescer na fé, passando da fé no Deus protetor para a fé no Deus que propulsiona, que impulsiona, que nos leva, que nos empurra para a sua obra. E eu gostaria então agora de detalhar um pouquinho essas duas posições, ou essas duas situações. Primeiramente, a fé no Deus da proteção. Você pode ter uma fé que está preocupado com o Deus protetor e buscar esse Deus protetor e achar que quando você busca Deus é para que Ele te atenda, que Ele atenda às suas necessidades, inclusive de segurança. Essa é a fé mais corrente, é a fé mais popular, meus irmãos, mas ela é o primeiro estágio da fé.
O Velho Testamento retrata um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus redentor, um Deus protetor, um Deus que é guia do seu povo em formação da fé, que era infantil ainda, porque a revelação de Deus era pequena, era limitada ainda no Velho Testamento. Deus estava formando este povo, estava se revelando, e a revelação máxima acontece com Jesus Cristo, quando ele veio para mostrar realmente o Pai. Mas nós vemos, mesmo no Velho Testamento, exceções. Pessoas que viveram uma fé que ia além dessa proteção, desse guia, desse cuidado, desse paizão que cuida das pessoas. Homens ali que viviam uma fé, mas uma fé prática, uma fé em que eles se lançavam a serviço do reino, a serviço do povo de Deus naquela época. E é por isso que Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. E aí nós vamos ver um Abraão, Isaac, o Jacó, o José, vamos ver ali tantos líderes que realmente tiveram fé, mas não uma fé simplesmente de confiar no Senhor, que protegia de todo mal, de todo perigo. Havia homens sim, que viveram esse tipo de fé, uma fé que os impulsionava para fora. O livro de Salmos apresenta muitos salmos que mostram esse lado protetor de Deus. Por exemplo, o Salmo 23, que é muito querido das pessoas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guia às águas, Ele me protege. É uma forma de fé num Deus que protege, que cuida. Muito certo, muito bom. Deus dos exércitos é uma expressão que aparece muito no livro de Salmos, porque Deus era contra os inimigos do povo de Israel. Ele era o Senhor dos exércitos. E hoje nós vemos então, gente, muita fé simplista, muita fé do primeiro estágio, muitas vezes uma fé até egoísta, porque ele está preocupado com ele mesmo, a sua proteção, proteção da sua família, proteção dos seus amigos, dos seus queridos, da sua igreja. Um Deus salvador e protetor para o conforto próprio. Esta é a fé no seu primeiro estágio, quando nós corremos para Deus buscando ajuda, buscando auxílio, querendo a sua proteção. E muitas vezes o crente para nesse estágio, ele fica aí. E a sua fé não passa de uma expressão, de uma busca de um Deus que pode cuidar dele. E Deus, esse tipo de fé, leva o crente a cobrar Deus por suas promessas. Quando ele se vê em apuro, ele diz a Deus que Deus prometeu proteção. Como por exemplo o Salmo 91, que nós podemos ler, que é Deus cuidando, esconderijo. E mais à frente no versículo 11 e 12 deste Salmo, é aquele que foi citado pelo diabo, que dará ordem aos seus anjos para que não tropecem em nenhuma pedra. Mas veja só, quem citou esse versículo aí foi o diabo, levando Jesus então a confiar em Deus para livrar-se naquele momento em que ele estava sendo tentado. Mas meus irmãos e irmãs, esta fé pode ser abalada quando a proteção não acontece da forma como nós desejamos. Nós gostaríamos de ser protegidos de tal forma e nós não somos. E muitas vezes nós passamos pelo problema e nós cobramos a Deus que talvez tenha falhado, esquecido. Até o salmista,
pergunta às vezes lá onde estava Deus, se Deus não estava ouvindo, né? Acorda, ó Deus. É esse tipo de fé que eu estou chamando de fé do primeiro estágio. Mas nós temos um segundo estágio da fé, que é a fé no Deus da projeção. Um Deus que nos projeta, um Deus que nos faz sair do nosso conforto, Deus que nos impulsiona para fora dos nossos esconderijos, para fora das quatro paredes do templo. O texto de João 12, que nós lemos aí sobre Marta, Maria e Lázaro, fala de uma família judaica, uma família simples, uma família que não tinha os pais. Morreram de enfermidade, de idade avançada, não sabemos. Mas é uma família que trabalhou, que vivenciou uma situação de dor, de perda, mas exercia uma fé ativa, que demonstrou mais proteção a Jesus do que queria a proteção de Jesus para eles mesmos. Essa família então teve experiências dolorosas com enfermidade. Lázaro morreu. Provavelmente o pai era Simão, o leproso, que então, se for esse o caso, morreu de enfermidade. Família, os filhos então sofreram com isso. Então passaram a experimentar a morte bem de perto. Mas essa família, esses três irmãos, experimentaram a proteção de Deus, além de um refúgio e de uma zona de conforto. Experimentaram a fé num Deus presente nas tribulações, um Deus presente no momento da dor, um Deus presente no momento difícil da vida. Fé de primeiro estágio tem dificuldade de entender, de aceitar e de desenvolver essa confiança em Deus, quando Deus requer uma fé nele como um Deus soberano, Senhor, sabedor de tudo, e que naturalmente guarda, protege, abençoa. Quando eu fui para o seminário, logo no início, anos 1966, eu comprei um livrinho, Pecado e Salvação. Um livrinho simples, que foi escrito por um bispo, o bispo Neil Begin, e era bispo nas igrejas do sul da Índia. E ele escreveu esse livrinho aqui para doutrinar, aquela doutrinação bem simples para aquelas pessoas entenderem a respeito de salvação e a respeito do pecado. Então, para que eles entendessem essa ligação de o pecado e a salvação dentro desse contexto missionário em que ele vivia. E aqui em Pecado e Salvação, ele vai no finalzinho, na conclusão do livro, ele fala sobre a questão da salvação. Então, orientando, levando uma mensagem àquele povo simples sobre o que era a salvação. E nesse parte final aqui, o último parágrafo, eu quero ler para você. Por essa consumação, nós esperamos em ardente expectativa. Sabemos que ele a prometeu, a salvação. Ele prometeu e que ele é fiel. Nós sabemos isso. Sabemos também que ele nos chamou para sermos testemunhas suas e servos, para trazer o mundo inteiro à obediência de sua vontade santa.
Não somos chamados por Cristo simplesmente para que nós possamos ser salvos. Somos chamados a fim de sermos cooperadores em sua obra salvadora. O seu convite é a todos os homens. Se não nos queremos aliar a Ele no convite a todos os homens para dela participarem, se não estamos contentes em ter o seu amor em nós mesmos e não queremos compartilhá-lo com todos, então, no fim, como o irmão mais velho da parábola que Jesus contou do filho pródigo, nós seremos deixados de fora. Mas se nós compreendemos o seu amor, se já provamos a sua graça, este antegozo nos fará ansiosos por participar com ele na dor e na tristeza da redenção do mundo, em ardente e confiante expectativa pelo dia em que nós e todo o seu povo entraremos juntos em sua alegria e ele verá o penoso trabalho de sua alma que será satisfeito. Salvação, então, da forma como ele estava passando para o seu povo, não era simplesmente ser salvo do pecado, ser salvo do inferno, mas salvação era uma ligação com Cristo que tem uma missão no mundo. Portanto, o Deus que nos salva, que nos redime, um Deus que nos protege, que nos guarda, tem que ser o mesmo Deus que nos impulsiona, que nos coloca no mundo, que nos manda para o meio de lobos vorazes, para que nós exerçamos a fé. É essa fé num Deus que nos coloca fora do esconderijo. Eu estou colocando essas coisas em virtude da situação de hoje, né, que a melhor forma aí é estar escondidos, ficando em casa, quando muitos estão aí na ativa, estão com luvas e com vestes especiais, protegidos dessa forma, mas agindo, cuidando das pessoas que estão enfermas. O Novo Testamento, que tem uma revelação completa de Deus, mais completa de Deus, dá testemunho e nos chama, nos convida, não para uma fé de primeiro estágio, uma fé simplista, uma fé primária, mas nos convida a uma fé madura. Nos chama para uma cooperação com Deus na busca da redenção do mundo. Nós participamos, somos cooperadores de Deus. E como é que fica a questão da proteção? Ele nos manda para que vamos ao mundo, e a proteção? Como ela é evidenciada? A proteção de Deus não se evidencia simplesmente no esconderijo da inatividade, mas sim no revestimento da graça e do fortalecimento do Espírito Santo de Deus, na resistência aos ataques dos inimigos em meio aos atos de fé. Exercemos fé, agimos, e aí então temos inimigos, ele vai nos proteger em ação, não simplesmente no esconderijo. Gostaria de dar aqui um exemplo de um bombeiro que é chamado para socorrer, para libertar alguém que estava lá fazendo uma daquelas loucuras, como um rapel, ou então escalando uma montanha, e aí travou e ficou pendurado lá. O bombeiro é chamado, ele vai, socorre, salva, traz para a terra firme, traz para um lugar seguro. Ele foi protegido, ele foi guardado.
ele foi salvo. Mas essa salvação deveria levar essa pessoa não a passado alguns dias repetir e fazer a mesma coisa, dizendo: eu tenho um Salvador, o bombeiro me salva. Mas decidir que ele vai ser bombeiro também, que ele vai se preparar para que quando alguns fizerem esse tipo de coisa, ele vá e salve também. Viram então a diferença, meus irmãos? É aquele que é protegido, que é salvo, que é liberto, mas como tem proteção, ele vai e repete e faz a mesma coisa. É diferente daquele que se propõe a acertar as coisas, resolver o problema, atender e salvar as pessoas que estão em perigo. Mês passado foi mês de maio, mês da família, e por isso nós lemos aquele texto de Marta e Maria, de Lázaro, em que foi uma família simples, que tinha a amizade de Jesus, onde Jesus era acolhido, não simplesmente uma família em que precisava do abrigo do Senhor Jesus, do cuidado e da salvação dele, mas era uma família que o acolhia. As nossas famílias de hoje, meus irmãos, elas estão sendo atacadas pelos coronavírus vindos do inferno para atrapalhar o ministério da saúde do governo de Deus. Esta é a situação. Os coronavírus da família estão aí, destruindo. Por isso eu convido você, meus irmãos, minhas irmãs, a que procurem viver esta fé ativa, a fé no Deus que nos projeta para a ação, para a cura dos infectados pelo pecado, pelo vírus do pecado. Terminando, quero só lembrar a história de dois missionários que estiveram na formação da igreja presbiteriana. Um foi o reverendo Eduardo Leite. Quando ele estava aqui pregando como evangelista, como missionário, foi o tempo da febre amarela. E os seus parentes lá dos Estados Unidos disseram: Eduardo, volte para casa, senão você vai morrer aí. E o que é que ele disse? É vergonhoso para um pastor abandonar as suas ovelhas numa situação como esta. E de forma semelhante, Simonton, que viveu também o período da febre amarela e que morreu de febre amarela. Um homem que não deixou o seu rebanho, ele não se escondeu, mas ele agiu. Ele deixou uma igreja organizada com presbitérios aqui no Brasil. Deixou um jornal, deixou um seminário, deixou algumas instituições que depois deram seguimento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos viver esta fé ativa. Não um Deus que só nos protege, mas um Deus que, além de nos proteger, Ele nos protege na atividade, na missão. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Deus nos abençoe. Amém. Circundando a cruz.
cruzada invicta, quem quer hoje entrar, o Evangelho Santo irá anunciar. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal. Eis-nos a peleja, Santa Divinal, dar combate ao erro, à superstição, e salvar os homens da degradação. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Vinde ao bom combate, sem esmorecer, de valor eterno, glória vez de ter. A quem quer segui-lo, eis que diz Jesus: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Dá que em teu serviço saiba a cruz tomar, e teu santo nome hoje e sempre honrar. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nesse momento nós queremos buscar-te, Senhor, para agradecer-te, porque tu tens sido, Senhor, o nosso guia, o nosso protetor, tu tens sido o nosso auxílio na tribulação. Mas muito mais, Senhor, nós queremos te agradecer porque podemos ver em ti, Senhor, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus que nos ama e o Deus que nos convida para participar, Senhor, da redenção do mundo, através da pregação do Evangelho, através da vivência, através do serviço que nós prestamos ao próximo. Ó Deus, dá-nos a bênção de vivenciarmos esta fé para a tua honra e para a tua glória. Ser com a tua igreja, Senhor, agora e sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do teu divino Espírito estejam conosco, agora e sempre. Amém.